Amém? Amém. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos falar com Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo. Com certeza Ele fez algo por nós nessa manhã, nesse dia. E nós só temos que agradecê-lo, né, por tudo que Ele tem feito para nós. Coisas boas, coisas que Ele tem deixado, tem permitido que chegue até nós. Também temos que agradecer porque as situações contrárias que a gente passa não é para nos matar, mas é para que a gente possa aprender, né? A vida ensina e nós temos que aprender com a vida. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te louvamos, exaltamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Fala conosco segundo a Sua bondade, segundo a Sua misericórdia, em nome de Jesus. Que o Teu poder esteja aqui. Nós oramos por todas as pessoas que estão nessa casa, pelas pessoas que nos ajudam, né, pelas pessoas que estão na cozinha, pelas pessoas que estão na lavanderia, pelas pessoas que estão tudo aqui, que nos ajuda na coordenação, nas pessoas que estão na monitoria. Deus, cada um deles, abençoa segundo a sua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como que o diabo, o Satanás, ele vai atrapalhar ou destruir uma vida? Alguém sabe? Isso é mais fácil. Como? Qual? Cita um. Tá. Não é isso que eu quero ouvir. Então, assim, induzindo você a usar droga, roubar, matar. mas através do quê? Sedução, não é? Tá. Ou a metade do negócio, mas completo. Luxo. Hã? Não. Ele foi mais próximo aqui. Então ele foi induzindo, né? Uma das situações que o inimigo entra na vida de uma pessoa é na mente. Depois que o inimigo entrou na mente de uma pessoa, já era. Não tem o que fazer, a não ser que ele aprenda a trabalhar com a mente. A pessoa aprenda a trabalhar com a mente. A Bíblia diz que Judas, ele era um dos apóstolos de Jesus, um dos discípulos. A Bíblia diz que Satanás entrou nele, na mente. Eu acredito que Satanás ficou falando, não, vai lá e vende ele, vai lá e vende ele, vai lá e vende, vai lá e vende, vai lá e vende, 30 moedas de prata, né? 30 moedas de prata, e o Judas acabou e foi fazer o que Satanás colocou na mente dele. Então, uma das situações que o inimigo trabalha na vida de uma pessoa é na mente. Na mente. Se ele entrar na mente de qualquer pessoa, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que ele não é burro, ele não é bobo, ele é poderoso, ele tem poder, menos do que Deus, é lógico. Mas Deus jogou ele lá de cima, mas não tirou o poder dele. Então, a função dele é matar, roubar e destruir. E ele está aqui na terra. Lógico, fazendo as coisas que a gente vê, as barbaridades que a gente vê. Então, ele entra na mente de uma pessoa e através dele entrar na mente é que acontecem essas coisas que a gente está vendo aí. Essas mortes, essas desgraceiras, né? Porque ele faz com que a pessoa acredite. O primeiro ponto que ele faz é que a pessoa acredite, que a pessoa não vale nada. Ele coloca na cabeça da pessoa que a pessoa é imprestável, não vale nada. Você não vale nada, você não vai vencer, você é derrotado, você nunca vai melhorar, você é sempre assim, você nasceu para sofrer, você é assim, e coloca na mente da pessoa. A pessoa não tem força para poder sobressair a isso e acaba se entregando, ainda acaba virando o que o inimigo quer. Suicida, um monte de coisa que a gente vê aí. O que você está na terra? A gente se mata, você não vale nada. Aí a pessoa vai lá e se suicida. Igual Judas fez. Satanás fez o Judas acreditar que por ele não haveria perdão por ele ter feito o que fez com Jesus. E por ele acreditar que ele não tinha perdão, ele se matou. Além dele se matar, ele a corda estourou e ele caiu umas pontas para cima, aí foi tudo as vísceras. A Bíblia diz que as vísceras do corpo dele abriu todo, quando ele caiu lá de cima, que a corda arrebentou.
Satanás, irmãos, ele trabalha da seguinte forma, na mente da pessoa. Ele entra numa pessoa, na mente da pessoa. Né? É que nem aquela pessoa, eu estava vendo um fato desse, a gente até conversou sobre isso lá em cima hoje. Né? Um camarada precisava de uma coisa lá em cima. E aí, o que ele fez? Ele entrou, tipo assim, manguear, sabe manguear? Sabe manguear? Sabe como que é manguear, né? Só que o inimigo ele mangueia do outro lado, de outra forma. A maioria das pessoas, não é o caso seus aqui, que mangueia é uma beleza. Né? Arranca, se marcar, arranca tudo do cara. O meu inimigo. O cara conseguiu falar para uma pessoa de cima, para falar nome, que ele precisava de um carregador e a pessoa ia dar para ele. A pessoa ia dar para ele, porque eu estou com dó do cara, que ia dar um carregador para ele. Aí depois alguém falou, peraí, tem jeito, tem como comprar um carregador, não precisa dar para ele. Você está querendo manguear de mim? Eu queria, né? Mas quase conseguiu. Ele entra na mente da pessoa, né? Ele entra na mente da pessoa que a pessoa ia dar carregador, ia dar perigoso, ia dar até o celular. Né? Então é assim que Satanás faz. Mas ele tem corpo de humano? Se transforma. Entendeu? É em anjo de luz ele se transforma. Então assim, se você demole, por isso que a Bíblia fala, não, por isso que a gente vê um ditado que fala assim, mente vazia é a oficina do diabo. Entendeu? Mente vazia é a oficina do diabo. Porque quando a gente está com a mente vazia, os pensamentos da gente vai longe, cara. A gente pensa um monte de coisa. Tem pessoas que não conseguem se recuperar direito, porque ele está aqui, a família dele está lá. Ele coloca na cabeça dele que ele já perdeu a família, já perdeu tudo, já perdeu o gato, o papagaio, a calopsita, que não tem mais jeito, e ele acredita que ele não tem mais isso mesmo. O pensamento dele está tão forte que ele não consegue se recuperar. Aí pode vir a Nilson, pode vir o Flávio, pode vir qualquer um que vir aqui vai falar, não vai adiantar nada. A gente está aqui de corpo presente, mas a alma está longe. O pensamento está lá na China. Lá. Porque ele já colocou na cabeça da gente. Você perdeu sua família, perdeu o carro, perdeu o gato, o papagaio, perdeu tudo. Aí, quando sai daqui, ou o próximo a sair, a pessoa vê que não é nada aquilo que foi falado. Mas que ele perdeu o tempo dela de recuperação. Ele não fez a recuperação como devia, porque quando era para fazer a recuperação como deve-se, ele ficou preocupado. Só que isso não é um problema nosso aqui da 3. Isso só acontece lá na África. Entendeu? Aqui não, lá na Etiópia. Aqui não acontece. Aqui todo pensamento é aqui. Veja. O que o Deus falou aqui hoje? Hã? A parte de coisa? Ele falou sobre a droga afetar o córtex frontal. Ah, vendo? Você guardou bem. Guardei bem. O Córtex frontal comanda o nosso corpo inteiro. Todo o nosso corpo é a córtex. Traduzindo para quem quer entender o pensamento, nossa mente. Controla o corpo inteiro. Aí vai diversas coisas, vai deixar e abre um leque assim, ó, para você fazer um monte de coisa. Entendeu? A Bíblia fala sobre um homem, quer ver, vamos ler aqui. Juízes. Fala sobre Sansão. Capítulo 3, 352 na minha aqui. 352 na minha. A mãe de Sansão não podia ter filho. O povo. Juízes 13. A mãe de Sansão não podia ter filho, era uma mulher estéril. E a mãe dela, mas o pai estava. Mas a mãe estava lá na roça, trabalhando na roça, o anjo do Senhor apareceu para ela. E falou para ela: você vai ter um filho. Ele não pode beber bebida forte. Tem algumas coisas que esse menino vai ter que ser. Não pode misturar. Por quê? Porque o plano que Deus tinha na vida de Sansão
ele lá na frente libertasse Sansão, libertasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ele era um dos caras que ia libertar o povo de Israel dos filisteus. Então ele não pode beber bebida forte. E uma das circunstâncias que ele não pode fazer é passar a navalha na cabeça. Pastor, posso perguntar quem seria os filisteus? Os inimigos do povo de Israel. Seria do pessoal, os filhos de Ismael, na outra filho de Abraão. Outro dia a gente fala sobre isso. E aí, uma das situações que não podia acontecer é passar, ele não podia beber bebida forte e não podia passar a navalha na cabeça dele. Nem tocar nada impuro. Aí se a gente pegar e traduzir, não beber bebida forte e não cortar o cabelo, só para a gente traduzir aqui, muita parte, nada impuro a gente já sabe, né? Beber bebida forte. A pessoa quando ela bebe bebida forte, ela fica em sã consciência? Não fica. De jeito nenhum. Tem gente que fala, não, eu bebo 55 latinhas e dirijo normal. Mas não tá difícil. Tem gente que fala, é difícil, hein? Eu posso beber umas 50 latinhas que eu tô bom ainda. Tô bom, então faz o 4. Aí ele pega e faz o 4 aqui. Não, Bu, é que meu latinha no pé. Entendeu? E cortar o cabelo na mente, cabeça. O que controla o nosso pensamento é a nossa mente, nossa cabeça, nosso cérebro. Tem gente que fala assim, você tem cérebro de galinha, né? Você pensamento dele está difícil. Mas você falou, você usando droga, o vai diminuindo, por causa que as células do seu corpo no cérebro vai diminuindo, vai diminuindo e vai atrofiando. Atrofiando acaba virando, como fala, Isso aí você acabou de falar. Atrofia cerebral. Mas tem outro nome, esquizofrenia, e aí vai. Fica cérebro de galinha, como você falou. Cérebro de galinha não pensa. Não tem? Não, galinha. Não entendi o que você falou aqui. Então aqui, vamos ler aqui. Vamos ler. Os filhos de Israel, capítulo 13. Tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém tu conceberás e terás um filho. Ô pastor, mas é Juízes 13, então no versículo 5. Agora, pois, guarda-te de que, ela não podia beber vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Quer dizer, ela e o filho, não podia fazer nada disso. Porque eis que tu considerás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, escolhido de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssimo. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele falou: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então, versículo 8, Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste a minha esposa, né, ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aí você vê, né, como que é uma pessoa que ela tem uma aliança para com Deus. Deus falou para a mulher dele, do cara: nossa, você não pode beber bebida forte, vinho, assim. Ela pegou e falou para o cara. O cara olhou e falou assim: ó, por favor, faz esse anjo vir de novo, mais uma vez, porque eu quero confirmar isso aí, entendeu? E
Deus ouviu a voz de Manoá, versículo 9, né? Orou que enviasse ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer no menino. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio de novo à mulher, né? E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois a mulher falou assim: espera um pouquinho aqui, que eu vou chamar meu marido. Fica aqui, foi o anjo de Deus, o anjo enviado de Deus. Ela falou: fica um pouquinho aqui, que eu vou chamar meu marido. Como que é, né? Não. Deus, ele abençoa a gente quantas vezes for necessário para que a gente possa crer que ele tem um milagre na nossa vida. Deus tinha um compromisso com essa mulher aqui? Deus não tinha um compromisso com ela. Deus falou para ela, tinha que acreditar ou não. Né? Mas ela falou: escuta aqui, ó, vamos ler aqui. Apressou-se, pois, o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou ao seu marido: ó, o anjo está lá, vai lá, vem comigo. E esse aquele homem veio a mim, no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse: és tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse: sou eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver ao serviço do menino? E o anjo falou para ele: olha lá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa alguma comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que eu te detenha, e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a ele: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porquanto não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Agora, por que o anjo do Senhor falou para ela que ela não podia beber bebida forte, nem fazer as coisas que ele falou? Por que ele falou para ela não fazer? Porque se ela faz, ia passar para o menino. Ia gerar um menino com bebida forte. Deus pediu para os dois. Tanto um como o outro. Então, se ela fizesse, ia passar para o menino não ia ser mais um escolhido de Deus como foi. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, porque Deus está olhando. Vai pedir para o pai também? O pai não, só para ela. Ó, porém o anjo do Senhor disse, né, para ele, disse Manoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome, para que quando cumprisse a tua palavra te honramos? O anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e o ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e a sua mulher caíram em terra com seu rosto. O negócio é de Deus mesmo. Então, a mente. O que acontece aqui mais para frente? Se a gente for ler inteiro aqui, chegou o dia que ele cresceu, que ele virou um rapagão, ele queria casar. Queria casar, porque todo mundo casa, ele não ia casar. Só que ele tinha as pessoas certas para que ele casasse, não podia casar com qualquer pessoa. E ele vai e se envolve com uma pessoa aqui que não era a pessoa para ele se envolver. No caso, que era Dalila, que era dos filisteus. Depois, mais para frente, se a gente for ler inteiro, você vai ficar confuso. Mais para frente, o que essa mulher faz? Trai ele, amarra ele. Ele já tinha tentado algumas vezes, ele quebrou todo o laço, tinha feito. Mas uma das coisas que ela faz, menos. Cortou o cabelo dele, que não podia ter cortado. Mexeu na mente do Sansão. Para nós aqui, fala-se que cortou o cabelo, mas entrou na mente do Sansão. Aquela mulher, tem mulher, gente, eu vou falar para você, que ela ajuda o cara. Tem mulher que derruba o cara. Tem mulher que é uma bênção.
Tem mulher que é maldição, no caso. Ela ludibriou Sansão, cortou o cabelo dele, amarraram Sansão, levaram Sansão para o templo de Dagon, que era para vocês entenderem, era como se fosse aqui, assim, ó. Só que era pilares mais próximos. A primeira coisa que o inimigo fez quando cortou o cabelo dele, que ele perdeu as forças, primeira coisa, cegou ele, furou os 2 olhos. Ficou cego, sem saber onde que estava, mas mesmo assim ele pediu para que Deus o fortalecesse pelo menos uma vez. A Bíblia diz que ele foi levado lá no templo do Dagon, brincavam com ele, né? Vamos ver onde está escrito, se eu gostar. Ele rasgou o leão no meio, fez um monte de coisa. Uma carcaça de bode. Fez um monte de coisa. Versículo capítulo 16. Fala quando ele foi traído, né, por Dalila, que era uma prostituta. Tanta mulher pela mar, é que nem os homens, né, pai? Os homens. Isso aqui não é aqui não, é só lá na África, não é pra cá. Tem tanta pessoa boa, né? Vai caçar que não presta. Ah, é aqui também. Aqui não, é só lá na África. Não, aqui acontece também. Então acontece? Então. E aí? Pode claro que não. Quem falou? Hã? Pode claro que não. Pode claro que não. Tem tanta gente boa, né? Vai arrumar logo que derruba o cara. O que aconteceu com o Sansão? Olha aqui. Perguntou para ele, escuta, qual é o seu segredo? O que não pode acontecer? Ele falou, não pode cortar meu cabelo. Né? Não entrou na mente dele. Aí depois foi estar entre os dois ali. Qual que é o seu segredo? Ah, meu segredo é no cabelo. Né? Qual que é o seu segredo? Você não pode deixar o inimigo entrar na sua mente. Irmão. A maioria das besteiras que tem aí fora, quando faltar coisa aqui, é porque o inimigo entrou na mente. Ele coloca na mente da pessoa, né, coisas que não existem, a pessoa acaba acreditando que existe aquela coisa que está na mente dele, vai, faz uma besteira, e é onde dá o problema que destrói família, destrói todo mundo. Não que isso não possa acontecer, pode acontecer, mas geralmente ele entra na mente de um, para virar essa salada que virou tudo ele. Então aqui. Então os príncipes, capítulo 16, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer-lhe um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrar, ele dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Simultaneamente o povo louvaram ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou na nossa mão. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram, chamai Sansão, para que nós brinque com ele. Inimigo brincando com Sansão. Virou piada na rodinha. Mesma coisa o inimigo faz com a gente. Olha lá. Agora ele vai chutar o cachorro. Agora vai pisar no rabo do gato. Agora vai dar um safanão no papagaio. Fica desse jeito. Entendeu? Por quê? Porque entrou na mente. A morte de Sansão. Ele entrou na mente, chutou o cachorro, pisou no rabo do gato, deu um safanão no papagaio e já era. Aí vem as consequências. Você pensa que ele faz as coisas e fica lá com você? Fica não, filho. Ele faz as coisas e sai fora. Deixa você na roça. Mas eu posso perguntar um negócio? Depois, vai lá, pergunta. Na sua Bíblia está escrito a palavra do Deus de Israel. Então Deus veio de Israel? Sim. É o Deus de Israel. Ele nasceu em Israel? Não. Mas é o Deus de Israel, porque é o povo dele, escolhido. Então, olha aí, ele entrou na mente de Sansão, Sansão falou o segredo. Tipo assim, qual é o seu ponto fraco? Perguntou, a mulher perguntou. A prostituta perguntou, e aí, qual é o seu ponto fraco? Ele falou, não, para de pôr lá, que ela tentou matar ele e não conseguia. Por que colocou o cabelo? Porque falou, meu ponto fraco é o cabelo. Tocou na minha cabeça na época. Hoje, você
consegue definir hoje, você, não vai ficar aqui. Esquece lá fora, agora esquece a África, esquece a Etiópia, vamos pensar nós aqui. Qual é o seu ponto fraco, cara? Que o inimigo entra e faz estragalhar o que está fazendo. Qual que é? Qual que é o ponto fraco? É isso que você tem que trabalhar. Tem que trabalhar nesse negócio aí, esse ponto fraco que faz você chupar o cachorro, pisar no rabo do gato, dar o safanão no papagaio. Sansão era o cabelo. Se cortar meu cabelo, eu perco minhas forças. Entendeu? Qual é o ponto fraco? Tem gente que tem várias situações de ponto fraco. Tem várias situações. É um leque que pode abrir. Ah, é isso, é aquilo outro também, aquilo lá. Entendeu? Que faz a gente errar, que faz chutar o cachorro, que faz pisar no rabo do gato. Qual é o ponto fraco? O ponto fraco meu eu não posso ouvir, não. É o dinheiro. Ah, o ponto fraco meu é o dinheiro. Eu conheci um cara, ele trabalhava comigo, ele estava pegar papel, na promoção. Ele pegava, ele viu o dinheiro, já começava a virar os tromboleiros assim. Os tromboleiros já começavam a virar os tromboleiros assim, ó, e ele falava, não estou bom, não estou bem, segura o dinheiro. Ele pegava o dinheiro, já ia usar. Qual é o seu ponto fraco? Sansão era o cabelo, qual é o seu? Ah, pastor, eu não tenho cabelo, não tenho cabelo. Mas qual é o seu? Você tem que saber qual que é. Você tem que achar a linha e falar assim, cara, é isso aqui que é a minha desgraceira que faz eu chutar o cachorro, isso aqui. É o bar do Tião Lozano, não é? Eu vou lá no bar do Tião Lozano e chuto o cachorro, chuto o rabo do gato. Sansão era o cabelo. Quando ele falou para a mulher qual era o segredo dele, a mulher foi lá, amarrou ele, né? Esse dia um menino falou para nós assim, não vou cortar o cabelo. Vai de um jeito ou do outro, vai. Você dorme, corta o cabelo dormindo. Então assim, qual é o seu ponto fraco? Pastor, você conhece a Agrofer que tem lá em Cordeirópolis? Conheço. O Carlão da Agrofer que é dono? Eu, dono não. Você não conhece o Carlão, né? Não. Se você tocar a música O Menino da Porteira pra ele, ele ferra a chorar, e se está numa chácara que tem festa, ele tira até a roupa e fica pelado e chora, e chora, mas chora. Ninguém sabe o que ele tem com essa música aí. Menino da Porteira. É o ponto fraco dele, o Menino da Porteira. O ano fino lá. Já passou o filme, tem o Menino da Porteira lá, né? Deus. Quer dizer, o ponto fraco dele, vai fazer o quê? Qual é o seu ponto fraco? Que faz você chutar o cachorro pisando no rabo do gato? Tem gente, não é o caso aqui também, só lá para a África. Briga com a mulher, chuta o cachorro. Aí vem a consequência. Aí as coisas acontecem. Né? Outros vai arrumar alguém, arruma uma peça que faz pior do que você, no caso, e te leva para o buraco. Depois ela sai fora e deixa, sei lá, internado de novo. Ponto fraco meu é o cabelo, que falou para a situação. Aí, olha só, passou a gilete, passou a zero. E sucedeu que, alegrando-se de eles, disseram, chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamou Sansão ao cárcere e brincou diante deles e fizeram estar em pé entre as colunas. Um pouco mais para trás aqui, fala que eles furaram os dois olhos dele. Aí ele disse assim, olha, então Sansão disse ao moço que o guiava, guie-me para que apalte as colunas, né? Para vocês entenderem. Para a coluna mesmo, né? A coluna aqui. Põe ele lá. Aí Deus só me dá um pouquinho de força só para me derrubar esse trem aqui. A Bíblia diz que onde ele estava, no tempo que ele estava, no lugar que ele estava, tinha gente embaixo, tinha gente em cima, para ver ele ser feito de bobo, para ver ele sendo feito de gato sapato. Isso acontece com a gente, irmão. Todo mundo. Isso acontece com a gente. Aí Sansão falou, coloca ele lá perto das colunas. Aí o cara pegou, levou ele lá, aqui está uma coluna, aqui está outra. Ele só falou, Deus, me dá força, só um pouquinho. Deus deu força para ele, ele empurrou as colunas. Agora imagina você, a força que ele tinha.
Deus deu a força para ele só naquele momento lá. Eu podia ter dado a força para ele quando a mulher estava cortando o cabelo, só batia assim na mão, ela já voava longe. Mas não, por que Deus não fez isso? Porque ele falou. Olha, se fizer isso, ele confessou com a boca dele. Se fizer isso, a minha força já era. Meu segredo é esse. O meu ponto fraco é esse. Então Deus não impediu porque ele falou com a boca dele. Gente, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são palavras que saem da sua boca, cara. Você acaba acreditando nas coisas que o inimigo fala para você, não adianta. Pode orar, jejuar, virar cambota, virar piroleta. Como é que fala em Minas? Virar cambota? Piroleta. Pode fazer o que for, não vai resolver, cara. Porque você já colocou na mente, não valo nada, não presto, eu não valo uma picada de fumo, eu sou a última bolacha do biscoito, do pacote. Você entendeu? Você coloca na cabeça, e quando a pessoa, a mesma coisa que você fez no médico, você vai no médico, aí você faz lá um exame lá, o médico fala assim, não sou muito louco, você não. 6 meses, te dou. O cara não vive mais. Ele coloca aquela situação na cabeça e ele não vive mais. Ele acha que vai morrer, mas se ele deixar de crer e começar a profetizar a vida na vida dele, ele muda a situação. A mesma coisa é nós. Né? Se você não deixar o inimigo trabalhar na sua vida, você vai conseguir vencer. Qual? Se você não vale nada, você vale muito. A Bíblia diz que Deus deu o mundo inteiro por sua alma. Você vale muito. Né? Ele pode falar que você não vale nada, mas para Deus você vale muito. E as consequências, né, de nós acreditarmos que não vale muito, está aí, ó. Está dando preço aí. Deus colocou no meio das colunas, o homem colocou no meio das colunas, ele orou para Deus, Deus deu força para ele. Quem estava embaixo morreu prensado, quem estava em cima morreu do tombo. A Bíblia diz que morreu mais gente naquele dia do que nas guerras que estava tendo em Israel contra os filisteus. Essa guerra existe até hoje? É hoje. Morreu mais gente naquele dia lá. Ele morreu, mas ele matou milhares de pessoas. Nossa, imagina a mortalidade das pessoas. Um cara sozinho. Empurrou o negócio lá. Central. Hã? Coluna central do templo. É. Agora, a gente não sabe como que era aquela coluna, né? Não sabe se era assim, se era mais grossa, se era mais fina. É um exemplo. Se chegar aqui, ó, né, se as colunas fossem um pouco mais perto, você empurrar a mão aqui, para cair o trem aqui, ó. Calqueado. Agora imagina que tinha gente aqui embaixo, que vocês estão aqui, e tinha gente em cima do trem, para ver ele sendo feito de bobo lá. Deixa eu falar um negócio para vocês, espiritualmente falando, gente, presta atenção que eu vou falar. Isso é muito sério. Existe um livro chamado Porcos na Sala. Procura ter esse livro, procura ler esse livro. Porcos na Sala, muitos não conseguem ler. Não é animais da fazenda? Não, Porcos na Sala. Esse livro é um livro muito forte, me ensina muito coisas espirituais. Uma das coisas espirituais que ele ensina é que os inimigos estão todos no ar aí, ó. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui, é tudo para cima aí, ó. Ouvindo o que a gente está falando, colocando a sua cabeça para você não dar bola para o que eu estou falando. Falando que não é mentira, o cara está falando que está por fora. E tem muita, não é o caso aqui, mas tem muita gente que está pensando na hora vizinha quando nós estamos falando. Não está adiantando nada. Porcos na Sala. E fala exatamente sobre isso, sobre como que é o reino espiritual, a situação espiritual. A forma que o inimigo trabalha. Tem um negócio que todo mundo tem em casa. Aquilo chama demônio, cara. Todo mundo tem. Talvez você tenha na sua casa. Aquilo chama demônio. Aquilo lá, conforme vem o vento, eu estou falando para você que está escrito no livro, você pode ler, é base bíblica. Você viu um negócio chamado Sinos do Vento? Sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Ele é muito. Você pode saber, Lucas. Aquelas baterias que bate uma na outra com a barulho? Isso, lá mesmo. Chama Sinos do Vento. Tem vários. Tem vários nomes. Tem vários. Eu conheço o escravo por Sinos do Não sei o que Vento. lá dos sonhos também.
bate um no outro lá, aquilo emite um som espiritualmente falando. Então falar, o pastor está, fanático. Não, estou falando, não sei como é que é. Quando bate aquilo, um bate no outro, sinos do vento chama. Aquilo dá um sinal no mundo espiritual, né? Para que os inimigos que estão na redondeza se aproximem. E é onde ele entra e faz estardalhaço. Aí você já falou a palavra contrária, já falou um monte de coisa, já chegou. Deixa eu falar para você como é que é no mundo espiritual. Todos os dias há uma reunião lá no inferno para poder destruir a vida de alguém. A sua, a minha, a nossa. Cada um de nós, né, tem uma reunião lá para poder destruir, para fazer o que nós vamos fazer. O Tiago. E quem está no inferno? Né? Não, peraí. Então, o que nós vamos fazer com o Tiago? O Tiago não está acreditando lá no Espírito, está acreditando no Arius, o Tiago está acreditando no pastor que vai lá, o Tiago está mudando. Só que nós não queremos perder o Tiago. Então, assim, quando é desencadeado alguém para ir lá, importunar o Tiago, fazer o Tiago ouvir voz, fazer o Tiago um monte de coisa, fazer o Tiago querer se suicidar, fazer o Tiago, estou falando do Tiago porque, né, eu tenho liberdade para falar, poder falar outro nome qualquer. Aí esse inimigo falha porque o Tiago não dá, ele não entra na mente do Tiago, então o Tiago não vai deixar ele falar. Esse inimigo volta lá para o inferno e fala assim, ó, não consegui não. Aí vem outro mais forte. Esse mais forte que vem, não consegui não. Aí vem o Satanás, vem o próprio Satanás, o capeta, né? Para tentar destruir. Porque a função dele é essa. Mas também se tiver fraco, eu então... Se estiver fraco, pronto, chutou para fogo, chutou para matar. Se matou, se suicidou. É assim que é o reino espiritual. Então, toda vez que a gente dá uma moleza para o inimigo, deixa eu falar para vocês, gente, o inimigo não tem poder, ele é poderoso, mas ele não pode destruir a vida de ninguém sem a permissão de Deus. Ele tem poder, ele é poderoso, né? As besteiras que ele está fazendo no mundo afora aí, ele é poderoso. Deus deu poder para ele, Deus não tirou o poder dele. Só que ele só faz se nós der legalidade. É a mesma coisa eu pegar nesses dias, onde que eu vi esses dias? Ah, foi lá em cima lá. Vou entregar o ouro agora aqui. Entregar o ouro, entregar a paçoca agora. O inquérito lá em cima esses dias, semana passada. O menino pegou e falou, tira a moto para mim, coloca a moto ali para o inquérito. Quase que ele bateu no muro do vizinho. Ele ia se matar, se bate. Além de amassar a moto. Não quero pegar a chave aqui, ó. Falar assim, então, quem não sabe dirigir aí? Então a chave do meu carro. Manobra ele para mim. Ele vai se matar, amassar o carro e depois matar alguém. Quem não sabe é arma. Então, é a mesma coisa que a gente faz com o inimigo, da legalidade. Por quê? Entrou na mente. Aí você faz a legalidade. Vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, já entrou na mente, vai mentindo, vai mangueira. Não tem como você me dar um carregador? Não, nem ia dar o celular para ele. Entendeu? E vai entrando cada vez mais. Aí ele vem, sai fora e deixa você na roça, no salto, como diz o outro. Entendeu? É assim que acontece. Então ele vem, vou destruir a vida do fulano hoje. Vem, não dá certo. Ele volta lá, ó, não deu certo não. Isso aí, se dá, isso ó como que ele trabalha. Da mesma forma que Deus trabalha, ele também trabalha. Deus trabalha com uma pessoa, com 10 pessoas, com um bairro, com uma cidade, com uma rua, Deus trabalha. Com um estado, com um país, Deus trabalha assim. O inimigo, a mesma forma. O inimigo destrói uma pessoa, uma família, uma cidade, um bairro. Você pode ver que tem bairro que é mais violento que o outro. Pode ver isso na sua cidade. Tem estado que o sistema é mais forte do que o outro estado. Por causa.
legalidade que as pessoas dão. E como que a gente vai fazer? Trabalhar a mente. Qual que é o ponto fraco seu mesmo? Trabalhar isso. Ele vai querer que você usa. Você chuta o cachorro, pisa no rabo do gato, né? Fica ansiosão. Dia 15 eu vou embora, dia 21 eu vou embora, eu vou embora. Vai embora para quê? O que tem lá fora? Eu preciso trabalhar. Só que é 2 dias, depois chuta o cachorro de novo. Não consegue mais fixar a mente, para trabalhar na mente para que possa dar certo lá fora. Você pode pensar assim, pô, pastor, quer que eu fique aqui direto? Né? Não, eu quero que você vá embora para sua casa, você se recupere, como a gente vê várias pessoas se recuperam. Um dia eu encontrei um menino lá no mercado, lá no Açaí, o Cleitinho, não tinha mão, não tinha mãozinha, a mão não tem a mão, só que um toquinho aqui. Cleitinho, tem que tá vendo a gente lá. Encontrei no mercado trabalhando, o cara tá vindo, cara, tá firme, velho. Chupou o cachorro, foi preso, saiu, agora tá firmão mesmo. Tem até foto dele. Sabe? Não deixar nós muito trabalhar. Qual o ponto fraco que você tem que pedir para Deus trabalhar? Você pode falar para ele, Deus, meu ponto fraco é isso aqui, ó. É. A situação. Eu tenho uma dúvida, eu estou tirando para o senhor. Pode perguntar. O senhor falou que aí o Sansão ficou cego e ele pôs a mão nos pilastros. Não foi que ele pediu para Deus? Sim. Tornar a força dele e ele derrubar as pilastras? E por que Deus permitiu que ele fizesse isso e matasse tantas pessoas? Que as pessoas eram inimigas do povo de Deus. É assim, ó. Uma das coisas que Deus vai fazer, isso é certeza. Ele destruiu muito exército. Uma das coisas, todo mundo que zomba da gente, brinca com a gente, como diz lá na roça, que caçoa da gente, Deus destruiu todos. Aniquilar. Como fez esse povo que caiu aqui, a Sansão, todo mundo que estava tendo o carro dele, que estava aproveitando dele, morreu. Agora, Deus é poderoso, só que Deus é justiça. Não adianta a gente tudo torto, falar, mata lá, Deus não vai matar ninguém, não. Deus não vai fazer, Deus não faz isso. Por isso que, quando Salomão, Deus apareceu para ele, ele pediu sabedoria para Deus, ele quer sabedoria para poder lidar com o problema. Deus falou, porque você não pediu para ele matar seus inimigos, eu vou fazer isso. Mas aí, pastor, O tempo de você firmar e entregar sua vida para ele. É o tempo de você firmar, entregar a vida para ele e fazer as coisas para ele. Viver em prol dele. Conciliar a vontade de Deus. Esquecer a vontade da carne e conciliar com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos família e vivamos bem com a nossa família. Família não serve ninguém. Hã? Família não serve ninguém. Não. Salvação por si. É individual. Então, se a gente deixa Deus trabalhar no nosso coração, tirar esse coração de pedra, como que é o coração de pedra? Não sei de mais nada, não tem misericórdia, não tem amor, desculpa falar, gente, cada um tem um problema, a história de cada um aqui é diferente um da outra, né? Mas tem gente que não perdoa, tem gente que não se arrepende, tem gente que tem coração de pedra, infelizmente. Não é o caso, talvez. Que ninguém está na sua pele, ninguém sabe o que você passou. Mas é isso que a gente fala, Deus trabalhar nisso, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Quando fala, Deus vai tirar o seu coração e colocar outro, Deus vai transformar o seu coração. tem caso de Deus trabalhar na pessoa, uma pessoa está pedindo, Tem. está pedindo. Por causa de nós aqui, Deus pode trabalhar naquele que está em casa lá. Por causa de você que está aqui fazendo a coisa séria, levando na seriedade, Deus pode trabalhar naquele lá. Ué, tanto é que a Bíblia fala sobre isso, O cara foi lá e falou, meu soldado está ruim em casa. Né? O cara foi lá e falou para Jesus, meu soldado, ficou o cara sozinho. O cara era do exército,
Foi lá. Entendeu? Não, meu soldado tá ruim, meu servo tá ruim, eu tô em casa lá. Eu sou assim, vai lá, que tá bom. É que hora que foi isso? Aí falaram, foi tal hora que ele foi lá. Então, se você fizer tudo certo aqui, você pode ter certeza que Deus vai fazer tudo certo lá. A mesma coisa, gente. O Saul, Esaú, queria matar Jacó, cara. Até que chegou o dia dos dois se encontrar. Um orou pelo outro, eu oro pelo outro, Mas quando a Bíblia diz que quando Jacó saiu para encontrar com Esaú, que Esaú viu que ele estava diferente, Deus fez a obra de longe. Ele falou, nossa, meu irmão vai estar diferente. Já mandou presente. Eu fiz um monte de coisa. Aí os dois já se abraçou, já se perdoou, já se beijou, já fez tudo lá. Os dois irmãos nunca vão perdoar um outro, tudo certo. Então, se você fizer certo aqui, Deus vai fazer certo lá, porque Deus não é só Deus de perto, Deus é Deus de longe também. Agora depende de nós fazer certo aqui. Você tem que, para mim terminar, você tem que ter uma consciência assim, eu estou aqui por causa de um propósito, não é possível. Nossa, o cachorro, também tem essa. Mas a permissão, Deus pode transformar a maldição em bênção, gente. Deus tem o poder para isso, transformar a maldição em bênção. Só que para Deus fazer isso, você tem que querer. Você tem que querer. E se você não quiser, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Agora vai da sua consciência. Você analisar como é que está a sua vida. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem para frente ainda? Qual é a sua perspectiva de vida? O que está nessa? Né? Ele perguntou um pouco lá. Por que você está nessa aqui? Por que você está assim? Sabe, é você ter uma perspectiva. O que você pensa? Cara, presta atenção. Nós estamos hoje no 4º dia do mês de abril. Abril, já passou 3 meses, já foi. E nós não fizemos nada para nós mesmos. Presta atenção. Não fizemos nada para nós. O que você fez por você nesses 3 meses que passou? Do ano que começou para cá? Que parece que começou ontem. Vamos fazer agora. Parece que foi ontem que nós fizemos um churrasco aqui, ué. Pois é. Então olha aqui. Parece que começou ontem o ano que nós fizemos um churrasco. O Fredão veio aqui tirar foto, todo mundo lembra disso? Teve aqui o tabalzinho, churrasco, todo mundo comeu. Foi ontem. 3º mês já foi embora. E o que nós fez para nós? O que você fez para você? Tá bom assim? Opa, ótimo, legal. Uhul! É nóis. Só que não esquece, tem gente aqui em cima tirando sarro, tem gente aqui embaixo tirando sarro, e você tem que pedir força para Deus para você destruir o que está em cima e destruir o que está embaixo. Só que Deus não vai fazer isso porque você é bonito. Deus também não esqueceu da promessa que Ele tem na sua vida. Vai fazer se nós merecer, se a gente fizer o que tem que ser feito. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Perdoamos mesmo? Deus, cara, muda meu coração, Deus, muda meu coração. Meu coração precisa ser mudado. Mudou meu coração, mudou aqui, foi embora. Não importa o que passou, que chegou até aqui. O que importa é que nós estamos sabendo hoje o que ainda tem que fazer. E se nós fizermos sabendo o que tem que fazer, cara, vai dar certo. Nunca deu errado. Deus nunca errou, não é por você que Ele vai errar. Deus não fez nada errado, não é com nós. Amém, pessoal? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Fala no coração de cada um, dá sonhos para cada um aqui. Toca nos seus corações, para que possam, Senhor, se eles não sabem, eles acharem o seu ponto fraco. Em nome de Jesus. Bem forte. Pai nosso que estás no céu. Está fraco. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Só os bonitos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe, gente. Pastor.